eu praticamente trabalho com produção audiovisual desde criança. Então, assim, Geralmente desde criança. Já fiz, enfim, centenas de comerciais de TV, já apresentei vários programas de televisão, várias emissoras. Eu amo muito esse universo da produção audiovisual. Demais, cara. Em algum momento, eu passei por um momento de baixa, que eu acho que a vida do ser humano, do artista, de qualquer, seja lá o que for, é muito de altos e baixos, né? E um momento de baixo que eu estava realmente, assim, sem fazer nada, eu percebi que eu estava muito afetado psicologicamente, porque eu não estava feliz. Eu comecei a trabalhar em outras coisas, Que não tinha nada a ver. que não tinha nada a ver. E aí aquilo me incomodava mais ainda, me deixava mais frustrado ainda. Aí parecia que meu psicológico ficava ainda mais abalado. Mas, mano, hoje eu posso te falar que... Pode chorar, tô Fabrício. extrema... Pior que a gente se emociona falando disso, de fato. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. Sabe? Pode chorar, amigo. Não, pode ir, cara. Isso mexe muito comigo, de verdade, de verdade. Eu amo muito isso, o ego do podcast apareceu foda, velho. Eu também tô quase chorando aqui, cara. Isso aqui é muito incrível. É porque depois da pandemia, o negócio ficou muito difícil. Vocês pra estão mim. chorando, no caso. O negócio da pandemia, depois da pandemia, o negócio ficou mais difícil pra mim. Porque eu falei, pô, eu tô aqui, eu queria muito estar fazendo o que eu gosto e eu trabalhando em outras coisas que eu não tava feliz, mano. Não tava feliz. Tava com dinheiro no bolso, mas não tava feliz. E aí foi quando o Léo teve a ideia, pô, bora fazer o podcast. Eu já tinha deixado de fazer 2 que me convidaram, porque não tinha nada a ver com o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com entretenimento, com cultura, arte, lazer, enfim. E o Léo, bora fazer e tal. E como eu já conheço o Léo na palma da mão, já tem aquela mesma pegada, eu falei, pô, mano, bora fazer. E aí a gente começou, obviamente, tipo assim, na garra e na coragem, né? Montamos aqui o do podcast. Uma semana a gente aprontou isso aqui. Tudo. Né? E aí as coisas começaram a andar. Esse cenário era outro e tal. A gente começou a andar com o podcast, as coisas começaram a acontecer, estão acontecendo. Antes as pessoas me paravam muito na rua pelos trabalhos que eu fazia. E hoje eu tô em algum lugar e falo, pô, mano, legal o podcast. Pô, mano, cadê o podcast? Muito louco isso. E aí hoje, cara, eu tô aqui conversando com o Caio, falando um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve. E eu posso dizer que hoje eu tô muito, mano, mas muito feliz fazendo o que eu gosto, cara. Isso não tem preço, velho. Cara, tu falar isso pra mim é mais um testemunho que eu guardo pra minha vida, pra realmente fazer esse tipo de trabalho, sabe? De incentivar nesse sentido. Porque eu acredito muito numa passagem bíblica que é a parábola dos talentos, que fala assim, né? Eu vou tentar parafrasear, não vou falar exatamente como é, né? Um senhor, ele tinha moedas que chamavam de talentos. E aí ele tinha 3 servos. Aí para um servo ele deu alguns talentos, uma quantidade maior, tipo 5. Para outro ele deu 3, para outro ele deu 1. E aí falou, olha, eu quero que vocês multipliquem esses talentos. Aí o que tinha 5 foi lá e transformou em 10. O que tinha 3 foi lá e transformou em 6. E o que tinha 1 escondeu, porque ele ficou com medo do Senhor. Quando o Senhor voltou, ele pegou de volta todos os talentos que ele tinha pedido para os servos multiplicarem. E aquele que não multiplicou, ele falou, cara, tu sabia que eu era assim, tu sabia que eu era um servo, um senhor que é rigoroso, que quer ver as coisas acontecerem. E foi lá, tirou o talento daquele cara, ou seja, ele ficou sem nada, e jogou ele numa masmorra, num ranger de dentes, que a Bíblia fala sobre isso. E quando eu entendi isso na minha vida, mudou completamente, porque a vida inteira, quando eu comecei a entrar no ensino médio, aquele momento de vestibular, aquelas escolhas, eu não sabia o que eu queria fazer. No fundo, eu sabia que era ser artista. Mas aí, pelo fato de a maioria das pessoas seguirem a vida nas carreiras comuns, né, que a gente vê, medicina, direito e tal, tem que fazer essas aí, engenharia, nunca me forçaram a nada, mas eu queria provar para todo mundo que eu poderia ser alguém, porque eu sempre fiquei de recuperação na escola, mas eu sei que eu sou muito inteligente, que eu chegava na recuperação, eu estudava um dia, eu passava tirando 10, então eu queria provar para todo mundo que era isso. Aí eu falei, não, eu vou fazer medicina, não tô nem aí, vou mostrar para todo mundo que eu sou bonzão. E aí nesse tempo de estudar no cursinho e tudo mais, eu abandonei música, que eu sou músico, ou eu estava fazendo escondido da minha família, era muito texto para mim, que eu queria que eles me vissem tocando. Eu abandonei tudo que era forma de arte, eu sempre fiz escultura, desenho, meu caderno era todo cheio de desenho na escola, não tinha nem nada escrito do quadro, era só desenho o dia inteiro. Então, isso daí eu joguei de lado porque eu queria passar em medicina. E aí pronto, começou a entrar a depressão na minha vida e foi por 15 anos isso daí, tentando, né, fazendo faculdade e tudo mais. E aí quando eu entendi essa parábola aqui, eu falei, cara, eu tô destruindo a minha vida. Por quê? Por que a palavra fala sobre ranger de dentes no final? Não é à toa isso, não é uma coisa
digamos que física, do cara ficar apertando os dentes, mas é como se estivesse numa prisão mental, cara. Isso destrói completamente a gente, isso mata a gente quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente foi feito para fazer. Eu acredito muito que a gente, por exemplo, se a gente é moldado por Deus, sendo um triângulo, a gente nunca vai se encaixar num quadrado, cara. E quando a gente tentar, a gente vai bater nas bordas e vai se machucar. Começa machucando por dentro, depois isso externa pro nosso corpo e pronto. Destruição total.